capítulo 4 de Atos. Vamos lá? Enquanto Pedro e João estavam falando ao povo, os sacerdotes principais, o comandante da guarda do templo e alguns dos saduceus vieram a eles muito incomodados, porque os apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Eles prenderam Pedro e João e, como já havia anoitecido, puseram os dois no cárcere até o dia seguinte. Porém, muitos que ouviram a mensagem deles creram, de modo que o número de crentes agora já atingia cerca de 5.000 pessoas. No outro dia aconteceu que um conselho de todas as autoridades e líderes religiosos e os mestres da lei estava reunido em Jerusalém. Ali estavam o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e outros parentes do sumo sacerdote. Mandaram buscar Pedro e João e começaram a interrogá-los. Com que poder ou pela autoridade de quem vocês fizeram isto? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: Ilustres autoridades e anciãos da nossa nação, se os senhores se referem ao ato de bondade realizado na cura do aleijado, e como aconteceu, permitam que eu claramente afirme aos senhores e a todo o povo de Israel que isso foi feito por intermédio do nome de Jesus Cristo de Nazaré, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos. É pela autoridade dele que este homem se acha aqui curado diante dos senhores, porque esse Jesus é a pedra rejeitada pelos construtores e que se tornou a pedra principal. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual possamos ser salvos. Quando os membros do Sinédrio viram a coragem de Pedro e João e, percebendo que eles eram evidentemente homens simples e sem cultura, ficaram admirados e reconheceram o que a convivência com Jesus havia feito neles. Mas o Sinédrio dificilmente poderia desmentir a cura, visto que o homem que eles haviam curado estava bem ali ao lado deles. Portanto, mandaram os dois saírem do Sinédrio e começaram a discutir. Que vamos fazer com estes homens? Perguntavam uns aos outros. Não podemos negar que eles fizeram um milagre tremendo e todo mundo em Jerusalém sabe disso. Porém, talvez possamos impedir que se espalhe a propaganda deles. Devemos adverti-los de que não falem mais acerca desse nome. Então eles chamaram os dois de volta e lhes ordenaram que não falassem nem ensinassem a respeito de Jesus. Mas Pedro e João responderam: Decidam os senhores se é justo aos olhos de Deus que obedeçamos a vocês em vez de obedecer a Deus. Nós não podemos deixar de falar das coisas maravilhosas que vimos e ouvimos. Então eles tornaram a ameaçá-los e finalmente mandaram os dois embora, porque não sabiam como dariam um castigo a eles sem provocar tumulto. Porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que havia acontecido, pois o homem que havia sido curado milagrosamente tinha mais de 40 anos. Logo que foram soltos, Pedro e João encontraram-se com os discípulos e contaram tudo o que os sacerdotes principais e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isto, todos se uniram nesta oração a Deus. Ó soberano Senhor, Criador do céu, da terra, do mar e de tudo que há neles, o Senhor falou há muito tempo pelo Espírito Santo, através do nosso antepassado rei Davi, seu servo, dizendo: Por que as nações se reúnem e planejam revoltas? Por que os povos fazem planos tolos, tramando em vão? Os reis das nações se reuniram e os governantes traçam planos para unidos derrotarem o Senhor e o seu ungido. Isso é o que aconteceu nesta cidade, pois o rei Herodes, o governador Pôncio Pilatos, todos os gentios e o povo de Israel se uniram contra Jesus, o seu filho ungido, o seu santo servo. Eles se reuniram para fazer tudo o que pelo seu poder e pela sua vontade o Senhor já havia decidido de antemão que acontecesse. E agora, ó Senhor, preste atenção às ameaças deles e conceda aos seus servos que anunciem a sua palavra com coragem. Estenda a mão para curar e realizar sinais e maravilhas pelo nome do seu santo servo Jesus. Depois dessa oração, o lugar onde eles estavam reunidos foi sacudido e todos eles ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a mensagem de Deus. Todos os que creram eram um só na mente e no coração.
e ninguém pensava que aquilo que possuía era só seu. Todo mundo repartia o que tinha. Os apóstolos anunciavam de maneira poderosa a ressurreição do Senhor e havia uma abundante fraternidade entre todos os crentes. Não havia pessoas necessitadas entre eles, pois todos os que possuíam terra ou casas vendiam tudo e traziam o dinheiro da venda para que os apóstolos dessem aos outros de acordo com a necessidade de cada um. José, um levita de Chipre, a quem os apóstolos deram o nome de Barnabé, que significa encorajador, vendeu um campo que possuía e trouxe o dinheiro aos pés dos apóstolos.